Curso Preparatório CPA 20. Módulo 5. Fundos de Investimento. Aula 9. Fundo cambial. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aprendendo sobre as principais modalidades de fundos de investimento. Depois de conhecer os fundos de renda fixa, é hora de estudar o fundo cambial. Vamos lá? O fundo cambial, como o nome diz, investe no câmbio. E o que significa isso? Caso alguém ainda tenha dúvidas, câmbio é a troca de moedas, real por dólar, real por libra, etc. Portanto, o fundo cambial compra papéis que sofrem oscilações de acordo com a variação de uma moeda estrangeira. E quais são as exigências? A legislação é clara. No mínimo, 80% da carteira deve estar atrelada a papéis que vão oscilar de acordo com a moeda estrangeira determinada. Isso significa que se você tiver um fundo cambial atrelado ao dólar e o dólar subir 15%, o seu rendimento vai subir 15%? Não, justamente por conta desse limite de 80%. Os outros 20% fazem a diferença nessa conta. O fundo pode aplicar no euro, em ações, além dos custos com taxas de administração. Portanto, pode acontecer do dólar subir mais do que o fundo valorizar. Mas é claro que entre todos os fundos, o cambial é o que melhor reflete a variação de uma moeda estrangeira. E não é por acaso que é o fundo de maior risco se comparado aos fundos de renda fixa. Por fim, vale lembrar que no fundo cambial é permitida a cobrança de taxa de performance. Em seguida, vamos falar sobre o fundo de ações. Dentre os fundos de investimento, esse é o de maior risco. Mas, por outro lado, pode trazer muito retorno. A regra diz que o fundo deve investir no mínimo 67% do seu patrimônio líquido em ações negociadas no mercado à vista da Bolsa de Valores. Atenção! Isso não quer dizer que todo o fundo de ações tem no mínimo 67% de carteira em ações. Esse índice vale para o mercado de renda variável. Claro que esse mercado é mais conhecido pelas ações, afinal, elas são o principal ativo de renda variável. Mas existem outros ativos que também podem compor esses 67%, como o bônus de subscrição ou as ADRs e BDRs. A American Depositary Receipt e a Brazilian Depositary Receipt, que nada mais são que recibos de depósitos lastreados em ações, mas que não são consideradas ações. No fundo de ações pode ser cobrada a taxa de performance, desde que, obviamente, esteja claro para o cotista. Outro detalhe importante diz respeito à subclassificação. Fundo de ações, mercado de acesso. Quando existe esse sufixo, significa que o fundo está comprando ações de companhias que estão buscando acessar o mercado financeiro. O que isso quer dizer? São pequenas empresas que normalmente têm suas ações organizadas em mercado de balcão organizado, caso da Bovespa, que oferece um primeiro passo para essas empresas entrarem na bolsa. Bem fácil, né? Também é importante que a gente compreenda a estratégia de alocação de recursos em fundos de ações. Vamos ver cada uma delas? Market timing. Alguns fundos de ações permitem o aumento ou diminuição da exposição à bolsa. Este movimento, quando acertado, é um poderoso instrumento para bater o benchmark. Assim, se o gestor avaliar que a bolsa tem perspectivas ruins, ele pode expor o fundo em, por exemplo, 80% do seu PL à variação da bolsa. Temos também o stock picking, quando o fundo aposta em ações com maior potencial de retorno. Esta aposta se dá geralmente em relação a ações que fazem parte do benchmark. Por exemplo, se a Petrobras representa 20% da carteira do Ibovespa e o administrador acredita que seja uma boa alternativa de investimento, pode comprar 25% para a carteira do fundo. Se o administrador estiver correto, estes 5% extras ajudarão a ultrapassar o benchmark. E por fim, a arbitragem, que nada mais é que comprar e vender o mesmo ativo com características ligeiramente diferentes, ganhando o diferencial do preço. Por exemplo, compra de uma ação ON e venda de uma ação PN, do mesmo emissor. Nesse caso, o administrador não está fazendo aposta com relação à direção da bolsa, mas apenas com relação ao diferencial de preços entre esses dois ativos. Chegou a hora de conhecer os fundos multimercados.
É bem mais fácil de entender porque ele não tem particularidades de concentração, ou seja, não possui percentual mínimo para nada. Esse fundo pode aplicar em vários fatores de risco, taxa de juros, índice de preços, ações no exterior, entre outras possibilidades. Afinal, o objetivo é justamente diversificar a carteira. Dessa forma, o gestor tem mais liberdade para trabalhar dentro do fundo. Não por acaso, o administrador pode cobrar taxa de performance. Lembra como começamos esse módulo de fundos de investimento? Diferenciamos o FIC do FI. FI investe em ativos como CDB, títulos públicos, debêntures, ações, etc. FIC compra cotas de outros fundos. Agora vamos entender quais são as exigências para que um fundo seja considerado um FIC. Nesses casos, o fundo deverá manter no mínimo 95% de seu patrimônio investido em cotas de fundos de investimento de uma mesma classe, exceto os fundos de investimento em cotas classificados como multimercado, que podem investir em cotas de fundos de classes distintas. Importante, deverá constar da denominação do fundo a expressão fundo de investimento em cotas de fundos de investimento, acrescida da classe dos fundos investidos de acordo com a regulamentação específica. Normalmente, os fundos abreviam com a sigla FIC, como vimos nos exemplos anteriores. E aí, muito bom aprender sobre os fundos de investimento, não é? Já escolheu o seu? Até a próxima aula!